Esse é o melhor aplicativo de estatísticas para apostas esportivas que você vai ver. Seja você trader ou apostador, o Futats te entrega dados precisos, gráficos claros e ferramentas que realmente ajudam nas suas decisões. Vem comigo para conhecer tudo nesse tutorial. Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar do Futats, eu quero avisar que é uma ferramenta paga, então você não vai conseguir ter acesso se você não testá-la, tá? E esse é um ponto muito positivo que eu trouxe em outros vídeos e volto a falar aqui para vocês nesse tutorial. São 7 dias, tá, para você utilizar o Futats de forma gratuita, mas com o link que está aqui embaixo e na descrição também, no comentário da descrição, a gente conseguiu que isso daí seja estendido até 15 dias. Você efetua o pagamento primeiramente, tá? Seja no mensal, trimestral ou anual. E aí depois, caso você não goste do aplicativo, simples, basta você pedir lá no suporte do Telegram deles que eles reembolsem antes dos 15 dias. Fechado? Então, a gente conseguiu essa vantagem de mais que o dobro de tempo de teste para você. Então, quando você pegar e fazer o acesso, tá? Eu sugiro que faça quando tiver muitos jogos para você conseguir testar e absorver o melhor que tem essa ferramenta. Então, dado o recado que eu sempre sou claro aqui com vocês, quando é algo que é parceria, mas que obviamente eu já utilizava antes, então a gente entrou em contato por conta da minha utilização, que eu gosto muito, tá? Eu falei, cara, legal, quero divulgar isso. E aí eles foram muito solícitos, inclusive abraço para toda a galera aí do Futats. Fechou? Então, dado esse primeiro recado, agora sim, tá vendo? Eu já tenho a minha conta e como vocês já estão percebendo, eu já tenho acesso a toda a estrutura do site que eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Primeiro, essa aqui é a página inicial, você deve estar achando estranho, falou, pô, e esse espação aqui? Porque é aqui que vai ver as informações dos jogos. Do lado esquerdo, a gente tem quantidade gigantesca de partidas que eles cobrem, tá? Dos campeonatos que a gente tem estatística, tá? Se eu vier aqui nos favoritos, vocês estão vendo que não tem nada, mas obviamente você consegue favoritar as suas principais partidas, inclusive ligas também, tá? Então, por exemplo, quero filtrar o Brasileirão, que hoje tem jogo, show de bola, você já tem ele por aqui. Depois, você consegue ver jogos um pouco mais à frente, tá? Aqui na data, tá vendo? São em média ali 3, 4 dias ali que você consegue ver à frente, tá? Aqui você consegue ordenar por hora de início e hora do campeonato. E aqui, se eu clicar, ele vai para os jogos ao vivo, que hoje, nesse momento que eu estou gravando, só tem uma partida. E aqui eu clico em recolher jogos, ele mostra. Beleza. Aqui você já está vendo alguns outros filtros que eu quero trazer um pouco mais à frente. Primeiro eu quero focar no que ele tem de partida, que eu utilizo bastante aí, inclusive, cara. Vamos aqui no Campeonato Brasileiro, vamos começar com esse Bragantino e Bahia para pegar com exemplo. Você viu que agora ó, a tela tá completinha aí para vocês. Cara, aqui o Futats te dá muita, mas muita informação estatística, tá? O primeiro aqui são estatísticas de jogo inteiro. Então, por exemplo, ó, lado esquerdo sempre o time da casa, lado direito sempre o time de fora. Aqui a gente já consegue observar, tá vendo? Que a gente tem, ó, uma quantidade gigantesca, tá, de informações, percentual em vitórias, empates, derrotas, marcou primeiro, sofreu primeiro. Isso é bem legal, cara. Eu gosto muito dessa informação de quem marcou primeiro, porque para nós que fazemos trade, principalmente eu que trabalho em primeiro gol, cara, isso é muito bom, tá? Marcou em quantidade de jogos, tá vendo? 100% das partidas o Bragantino marcou, tá? E aqui você já consegue ver outras informações, tá vendo? Classificação, casa, fora, realmente é muita coisa, então não vou conseguir mostrar tudo, tá, em detalhes. Aqui a gente consegue ver detalhes dos confrontos diretos, tem toda essa estatística, divide por casa e fora, nesse campeonato apenas, e aqui ele te dá um percentual. Então nesse caso, tá vendo, o Bragantino venceu 75% das partidas nesse campeonato na condição casa e fora, que é o que vai acontecer hoje. Aqui a gente tem um detalhe dos últimos 5 jogos dessas equipes. Se eu filtrar aqui, eu consigo ver todos, tá? E aí ele puxa um pouco mais, não é um confronto que é tão extenso assim de histórico, beleza? Aí eu venho aqui nessa barrinha aqui na parte de baixo azul, ó, também tenho exatamente as mesmas informações de visitante, os últimos jogos aqui, tá? Eu tinha falado besteira ali, mas não é confronto direto, na verdade são os últimos jogos da equipe aqui como visitante, tá? Então aqui a gente consegue ver todos, como o Brasileirão não tá tão, né, extenso assim de informação, obviamente mais jogos, mais informação. Aqui a gente já tem informação de primeiro tempo, são as mesmas coisas, só que somente no primeiro tempo, então não vou mostrar. E aqui a gente já entra na parte que eu gosto muito de trade e me ajudou bastante como estratégia de trabalhar bola parada, buscar gols em bolas paradas. Por quê? Eles têm esse quadro aqui que me mostra exatamente como foram marcados os gols daquela equipe. Então, por exemplo, tá vendo? Ó, tipos de gols do Bragantino. De cabeça, um só, ou seja, não é um time que marca muito de cabeça. Escanteio, são 3, tá? Falta cruzada, 7%. Contra-ataque, 7%. Fora da área, 21%, que é um número muito
alto. E aqui todos os gols, 14, e obviamente aqui com a taxa de 100% dividida entre os tipos de gols. Legal, né? Aí, abaixo, ainda tem os tipos de gols sofridos. Olha que loucura, cara. Tipos de gols sofridos, tá vendo? Aí a gente vê, ó, 38% dos gols que o Bragantino sofreu no Brasileirão foram de escanteio. Legal, né? Massa demais também. E aqui, exatamente as mesmas informações. Só por isso, cara, dá pra você ter uma boa noção de como que aquele time joga, quais as forças dele, quais as fraquezas também, tá? Aqui a gente tem também um gráfico de períodos, que é bem legal. Obviamente o verde, os gols marcados, e o vermelho, os gols sofridos. Então dá pra gente entender aqui qual que é o melhor período de cada equipe. Depois, uma análise do primeiro gol, tá vendo? 57,14% dos gols a favor, tá? No primeiro gol, quase 52,17% contra aqui, tá? E o custo do gol, 0,91. E aqui ele explica, né? Vocês viram que a conta é um pouco mais de 100%, então eles explicam como funciona esse cálculo. Depois você dá uma lida aí. E aqui também tem um e-rate. Então, dá pra gente ter uma boa noção de quanto que custa cada gol. Principalmente para a galera que gosta de estatística aqui no trade esportivo e também nas apostas esportivas, dá para ter uma boa noção. Eu sei que muita gente gosta da estratégia de vovô, né? Aqui, tanto o vovô quanto o Draquito é tratado de uma forma muito legal. Por quê? Porque ele dá estatísticas próprias para você trabalhar a estratégia de vovô, estratégia de Draquito. Então, são ferramentas feitas por apostadores, feitas por traders. Então, você consegue ter uma boa ideia do que esperar. E aqui também a gente tem no Draquito. Então, só por isso, eu acho que para quem faz estratégia, realmente já era muito bom. Aqui também a gente tem mais alguns gráficos de custo do gol, tá? Que são imensos também, com os dados dos visitantes, mandantes, estatísticas. Se você tiver dúvida, é só você vir aqui nessa interrogação ou do lado que tem um vídeo falando que como eles fazem esse cálculo do custo do gol, beleza? E vamos seguindo. Projeções, tá vendo? Isso também é bem bacana, tá? Inclusive para a galera que gosta de trabalhar ali resultado correto, ou gosta de trabalhar umas apostas ali mais voltadas para, pô, quanto que vai ser esse resultado e tal. Aqui a gente tem uma noção. Então a maior probabilidade deste jogo acontecer é 1-0 Bragantino, tá vendo? 17,08%. E aqui, olha que legal, ele te dá odd justa. Então, por exemplo, você vai lá na Betfair, ou vai na Bet365, vai uma outra casa. Pô, a odd justa aqui tá dando 5,85. E lá na casa, essa odd está pagando 8, obviamente é uma odd de valor. Então, cara, é muito bom mesmo. E aqui tem todos, dividido pelos placar de mandante, visitante e também placar de empate, tá? Depois você consegue também filtrar pelo menor, maior, tá? Tranquilo. E aqui a gente tem os overs, tá? Que eu usei muito na escadinha. Inclusive, para quem viu, né? Consegui fazer aquela escadinha, que é um projeto mais recreativo e tal. E eu usei muito isso daqui. Por quê? Porque aqui ele me mostra, ó. Olha o percentual de partidas que o Bragantino fez pelo menos over 0,5. 100% das partidas deles. Lá do Bahia também, tá? Aí você vê o over 1,5 já não é tão legal, over 2,5 também já é um pouco abaixo. Então isso daqui me deu um bom norte. E aqui a gente consegue filtrar por mercado, tá vendo? 100% de over 0,5, ou seja, pula por parte do Bragantino. Sofrido, tá vendo? Sofreu pouco, tá? Sofreu somente 2 gols, tá? 2 situações de over 0,5, tá vendo? Não teve nenhuma partida no campeonato, por exemplo, que o Bragantino tomou 3 gols, tá? Por que eu sei? Porque aqui tá o over 2,5 só de sofridos. Então tem essa divisão também. Aqui também diversas outras estatísticas aqui extras, tá vendo? Médio chute a gol, chute a favor, chute sofrido, total de chute e por aí vai. Aqui também a gente tem um radar, aquele radar que a gente chama de teia, que a gente consegue ver algumas forças, sabe, das duas equipes. A gente percebe que como mandante o Bragantino é muito forte. Aí eu passo o mouse aqui, tá vendo? Mostra força custo do gol, força do custo do gol sofrido, tá vendo? Força defensiva o jogo inteiro. Então assim, ó, tipos de gol também, né, que a gente viu lá, tá vendo? Força ofensiva, bola parada e por aí vai. Aqui a gente tem mais uma parada de inteligência artificial, tá vendo? O que a inteligência artificial dá de palpite, tá? Isso, honestamente, eu não testei, não acompanhei para ver se é legal ou não. Vocês podem testar também quando vocês tiverem a Futats. Lembrando, link na descrição, comentário fixado. Tá vendo? Tendência do favorito marcar primeiro, tá vendo? Back favorito. Gols, gol no final, tendência a ser gol na parte final do jogo. Aí a gente vai, outras informações, ó. Mandante venceu 4 dos últimos 5 jogos, visitante venceu apenas 1, tal. Cenário, esse confronto tem uma tendência de troca de superioridades. Então ele já está avisando que esse jogo pode ser mais de trocação. Muito massa, né? Aqui na escalação é também uma parada que é muito legal. Vocês sabem que eu gosto muito de focar nisso no meu trade. O que acontece? Aqui, assim que a escalação sair, ele vai te dar uma nota percentual. Vou pegar um jogo ao vivo para vocês verem e vocês entenderem. Vou pegar o do Mirandês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele dá uma nota de entrosamento? Olha isso, que loucura. E como que ele dá essa nota? Ele pega os jogadores que têm melhores médias, os jogadores que mais fazem gol, que mais fazem assistência,
E o que acontece? A partir do momento que sai a escalação, ele define para você, ó, entrosamento desse time tá 90%. Então vamos supor que você vai apostar num time que você não conhece. Você esperou a escalação confirmada, você vem aqui e você olha, fala, cara, putz, 20% de entrosamento, sinal que essa equipe tá com o time reserva. Pô, e aí também outra coisa, olha aqui, ó. Esse aqui é o artilheiro da equipe, então eu sei que ele está disponível, confirmado. Olha o verdinho aqui. E aqui tem todos os dados do jogador, tá vendo? 40 jogos, ele jogou 40 como titular, 20 gols marcados, gols mais assistências, que é o G mais A, aqui que vocês estão vendo, 24. Então você tem uma noção muito bacana. E aqui do lado você vê os jogadores que estão no banco também, beleza? Aqui o jogador, tá vendo? Que tem mais assistências. Muito massa mesmo, muito massa. E aqui é o percentual de gol, o percentual de assistência que essa equipe tem aí de performar bem. E aqui do lado a gente tem a mesma coisa do time adversário. Fica um entrosamento um pouco menor e tal. Percentual de assistência por conta de estar com os mais assistentes ali em campo também é um pouco maior. E por aí vai. Muito legal, muito legal. Então essas estatísticas são pré, mas também tem a parte aí do ao vivo. Vamos seguir para a gente terminar esse quadro, que ainda tem outras coisas para mostrar. Esse vídeo vai ser um pouco maior, porque é muita informação mesmo que o Futats te dá. Bom, aqui a gente consegue ter uma noção completa do campeonato. Nesse caso, o Campeonato Brasileiro. E olha que legal isso daqui, cara. Quantidade de partidas, percentual de vitórias. Então, ó, se eu consigo filtrar, ó, o time que menos tem percentual de vitória é o Sport, que não venceu nenhuma. O que mais teve? Cruzeiro. Percentual de empate, tá vendo? O time que mais empatou foi o Galo. Tá? O que menos empatou, Cruzeiro, Bragantino, tal, e por aí vai. O meu Corinthians ali tá também porque perdeu um monte de jogo, tá? Beleza. Percentual de derrota. Marcou o primeiro gol, ou seja, você consegue comparar, tá, tudo do Campeonato Brasileiro, tá? Calma que tem mais gráfico lá embaixo, como vocês viram, né? Sofreu o primeiro, marcou tal em determinada situação, tá vendo? Marcou em 100% de situação, sofreu gol em 100% foi a vitória. Ambas marcam quantidade, média de gols marcados, média de gol sofrido e a média total. Então, cara, olha isso, cara. Olha a quantidade. Depois vocês deixam o like aí se vocês gostarem aí. E depois a gente tem também um Power Ranking só na questão de visitante, fora e por aí vai, tá? Então, é muita informação. E aí você consegue ver todas essas informações dividindo por primeiro tempo, por tipo de gol. Lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui é uma coisa que eu utilizo bastante. Pô, time que mais marca de cabeça, time que mais marca de escanteio, tá vendo? Aqui eu tenho, cara. Então aqui no futebol brasileiro, Internacional e Atlético Mineiro, times que mais marcaram de escanteio. Legal, né, velho? Legal. E aqui também a gente consegue, tal, ver uma outra questão aqui no fora, mas em casa, tal. Enfim, informação infinita, pessoal. Informação infinita tem até aqui, ó. Até pênalti, ó. O time que mais aqui sofreu de pênalti. Vamos ver o time que mais sofreu de pênalti aqui. Deixa eu pegar aqui. O Grêmio. Massa, né? Muito massa mesmo. Aí depois também tem informações de Draquito, tá? Power Rank de Draquito e do Vovô. Custo do gol também, custo do ponto, né, que é a pontuação ali da tabela, dos overs, tá? Ou seja, o time que mais fez over 1,5, ó, Botafogo, 100% dos jogos teve over 1,5. 2,5, melhor time, Cruzeiro, tá? Over 3,5, 60. E o pior, Cruzeiro é uma porrada aqui, porque o futebol brasileiro teve menos gol. E aqui ainda a gente tem outras informações extras, que é aquelas paradas de chute, total de chute, que para você apostador que aposta nesses mercados alternativos, com certeza vai utilizar, tá? Entre outras coisas, não consigo mostrar tudo. E aqui eu consigo ainda ver o jogo no ao vivo, tá? Que eu vou mostrar agora no jogo do Mirandês, tá? Que ainda, além de tudo, tem um gráfico ao vivo. Olha que massa esse gráfico aqui, ó. Aqui, o que eu gosto mais desse gráfico? Primeiro que ele é muito fidedigno no que acontece na partida, tá? Eu gosto muito do SofaScore, mas eu sei que o gráfico do SofaScore às vezes exagera um pouquinho, principalmente na questão de posse de bola. E aqui não. Aqui se o time tá finalizando, tá? O gráfico vai aumentar também, tá? Aqui mostra o momento dos gols, tá? E aqui também ele dá um alerta de pressão do time, tá? Então isso aqui acontece muito. Deixa eu ver se consigo pegar mais jogos para trazer aqui para vocês. Aqui tá tendo poucas partidas nesses dias. Tá vendo? Ó, esse jogo que terminou, ó, tá vendo? Ó, teve uma pressão do visitante aqui, tá? Que você pode usar como indicativo, depois ele acabou marcando um pouco mais tarde. De novo, teve outra pressão do visitante, você poderia estar a favor. Aqui uma pressão do mandante e o gol acabou saindo depois. Muito, muito, muito massa, tá? E aí, vocês devem estar perguntando, né? Vamos voltar aqui para o dia 12? Gabica, só isso que tem? Não, tem mais coisa ainda. Aqui, por exemplo, na parte de cima que eu vejo meu perfil, informação minha, que eu saio do site, né, deslogo. E aqui a gente tem ainda o painel live, que nesse momento só tem um jogo, mas se tivesse mais partidas, ia mostrar todas elas para vocês, tá? E aí você deve estar olhando aqui, ó, filtros de live, jogos favoritos e tudo mais, tá? Aqui, obviamente, eu veria meus favoritos. Então, por exemplo, se tivesse o Bragantino jogando lá que eu favoritei, ia aparecer aqui. E aqui eu tenho os filtros, ou seja, muita gente pergunta, Gabi, que eu não sei o que tem como fazer filtro? Tem como fazer filtro também. E eu vou mostrar aqui para vocês. Confesso que é a parte que eu utilizo menos, porque
é uma coisa assim que eu não uso no meu dia a dia, mas também tem para quem quer, né? Então, por exemplo, ó, eles têm o próprio robô deles, que é o robô Futats, tá? E como que funciona esse robô? Imagina que eu queira um jogo que eles indiquem para back favorito. Lembra que tem aquelas indicações, ó? Se eu marcar aqui, ó, ele vai dar, inclusive para o Bragantino, tá aqui, ó. Bragantino, Mirandês e o Alianza, tá? Ah, não sei o que tem, eu quero um outro filtro, tá? Imagina que uma situação tá ocorrendo de um favorito tá perdendo o jogo. Putz, eles dão indicativo para recuperação do favorito. Ele vai aparecer aqui, que é o próprio Mirandês também, e aí também outros jogos que podem ter recuperação de favorito que não iniciaram ainda. Ah, não sei o que tem de gols, de over 2,5, de ambas marcam, tá? Over 0,5 HT, tá vendo? Aqui ele tá dando um jogo do campeonato peruano, tá? Resultado correto, lei goleada mandante, que é uma estratégia que a galera utiliza bastante no trade esportivo. Então, ele já tem os próprios filtros dele, tá? Ou seja, já tem tudo prontinho, só você utilizar. E depois dos jogos ao vivo, ele vai filtrando aqui para você. Muito legal também. Depois você pode criar filtros, tá? Olha que bacana. Então vamos por aqui, você vai, clica aqui em criar filtro, tá? Vou fazer bem em breve, tá? Ó, filtro Futats. Vou escrever aqui, ó. Teste. Beleza. Aí quais são as minhas condições? Olha o time da casa, começando a 1,71, tá? Já que eu coloquei aqui, a 2,30. Aí eu posso adicionar mais filtros, não vou adicionar aqui, que senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu clico em salvar, ó, ele já vai mostrar aqui e vai filtrar os jogos para mim, que são exatamente dentro dessa cadeia de critérios. Lembrando, eu coloquei um critério ali apenas, mas você pode colocar outros, tá? Então aqui para mim ele filtrou todos os jogos do dia que tem exatamente essa característica. Muito legal e facilita muito você também de fazer esse filtro de partida e quais jogos que você vai apostar neste dia, beleza? Além disso, tá? Além de tudo isso que eu tô mostrando aqui pra você, opa, peraí, deixa eu só limpar o filtro aqui, aí, beleza. Além disso tudo, vocês viram que aqui ele também tem alguns radares, né? O que são esses radar? Aqui é o radar leve, onde ele vai ter aquela barrinha, tá? E vai ter também ali o jogo ao vivo. E aqui é o radar de áudio, que eu quero mostrar para vocês no outro vídeo, se vocês quiserem, tá? Que esse aqui eu vou deixar de curiosidade para vocês, que é uma parada que eu uso demais. Demais. Eu gostaria de deixar para um vídeo bem específico. E por fim, aqui eu consigo destacar as estatísticas ao vivo. Então eu clico, lembra aquelas estatísticas que eu mostrei para vocês no ao vivo? Ela vai destacar, não vai aparecer aqui para vocês, mas depois eu vou deixar um print aí na tela para vocês verem como que ela é, beleza? E aí depois, se vocês gostarem, eu deixo um vídeo aí completo falando só do radar, porque cabe um vídeo somente do radar do Futats. Então, pessoal, quem gostar, clica aí embaixo, acessa, como eu falei, 15 dias grátis, você paga antes, mas caso você não gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai e pede seu reembolso lá com o pessoal do Futats. Fechou? Com Futats você tem as estatísticas certas para você melhorar os seus resultados. Agora, se você quer dar um próximo passo e aprender a montar uma estratégia completa, com critérios objetivos, controle de risco e muito mais, o vídeo que está aparecendo aí na tela é para você. Vejo lá e tamo junto.